Olá, minha gente, sou Raíssa, estou de volta com mais um podcast do Blog Softball. Não, nessa manhã de domingo nós temos agora um aumento aí na temperatura, 32,3 graus, está bastante quente. Para variar, eu estou fazendo aqui esse podcast com um ventilador para aguentar. Bom, chegando então agora com esse tema, carros versus Brasil, porque eu vi uma reportagem muito interessante. Na verdade, eu chamo de reportagem, mas acho que não sei nem se cabe isso para a internet, né? O site Alto Papo publicou então essa reportagem, né? Contém o título Maus hábitos dos brasileiros fazem montadoras mudarem carros. Eu achei muito esclarecedor. Foi escrita por Eduardo Rodrigues agora em 29 de janeiro. Muito esclarecedor para mim de algumas coisas que eu percebi tendo usado uma determinada marca de carros, uma marca francesa, durante um bom tempo, e agora estando numa outra marca que faz muito sucesso aqui no Brasil, né, uma marca coreana. E as mudanças que eu percebi de um carro para o outro em relação a algumas das coisas que eu vou falar aqui. Obviamente, algumas dessas coisas não estão mais disponíveis nos carros, mas mostram bem como a gente tem uns hábitos, alguns deles muito ruins, por sinal, né? Nós que dirigimos aqui no Brasil temos uns hábitos esquisitos de vez em quando. E, obviamente, como é um público, né, um mercado assim, de potencial muito grande, que é um país continental e que usa muito carro para rodar, né, praticamente só se usa transporte público se você não tem condição de ter carro, né? Essa é muito a política aqui no Brasil. Então, obviamente que as fabricantes se adaptam. A gente se lembra, por exemplo, nos anos 80, 90, principalmente nos anos 80, a gente ouvia muito aquela história, não, ia lançar um carro, aí saiu uma reportagem lá na Quatro Rodas, que era a grande revista desse setor, né? Hoje tem várias, mas quando se comprava na banca, né? Inclusive meu irmão gosta muito de carro, né? Trabalhou com esse setor há muito tempo, era assinante da Quatro Rodas. E então eu lia muito, por ser uma traça, né? Eu gostava muito de ler também as revistas dele quando ele já tinha terminado. E eu via muito, tinha até o lançamento do carro e dizia, mas esse carro já está adaptado às condições brasileiras, que queria dizer, já está adaptado para não quebrar a suspensão quando passar na buraqueira, né? Um horror isso, mas era a realidade. Então esse site, né, Alto Papo, que é lá do UOL, ele listou alguns hábitos que eles tiram como maus hábitos dos brasileiros para dizer o que é que eles provocaram nos carros, né? E o primeiro que eles falam a respeito é sobre a programação do acelerador, né? Que ele diz que nós no Brasil não temos o costume de não usar o curso total do pedal do acelerador. Eu confesso que de fato quando a gente pensa assim, economia, não sei o que, é melhor não pisar muito, né? Essa é uma das coisas que eu percebo, por exemplo, na evolução do carro, que realmente a gente tende a acelerar cada vez menos. Lembrando que eu não sou fã do carro automático, né? Só dirijo quando sou obrigada. É o caso quando, por exemplo, se vai para os Estados Unidos, não há como alugar um carro manual, tem que ser automático. Mas aqui, enquanto eu puder seguindo no carro manual, eu vou seguir. Então, essa programação existe inclusive para o carro manual, né? O que é que os fabricantes fazem para compensar? A maioria deles, né? Eles programam um acelerador eletrônico para abrir muito, isso aqui é a explicação técnica do site, não é minha, muito a borboleta de admissão no primeiro terço do curso do pedal lá do acelerador. Para quê? Para que você acelere pouco e o carro já tenha aquela força, né? O torque para sair. Aí o que acontece? Quem não está muito acostumado com isso, né? Quem vem de um carro mais antigo para um novo, por exemplo, ou quem vem de outro país e vem para cá, o carro dá uma arrancada, né? Sem suavidade. Você pisa o carro, às vezes até quer dar aquela cantada de pneu, porque existe essa programação para que você pise leve e o carro já responda. Hoje isso é tão forte que se brincar, a gente já não precisa nem acelerar para o carro começar a se mover, mesmo no carro manual. Eu faço isso no meu carro, por exemplo. Para tirar carro da garagem, praticamente não se pisa em acelerador, porque ele já tem uma aceleração que compensa. E essa aceleração compensa tanto que até você andando na rua, quando você baixa, tira o pé do pedal do acelerador, ele segue em movimento. É como se ele compensasse ali e aguentasse. Parece até um carro automático, é o que acontece.
Outra coisa que eles relacionam aí aos hábitos dos brasileiros são relações curtas do câmbio manual, claro. Eles descobriram que o brasileiro, em geral, não gosta de trocar marcha. Talvez por isso que agora os automáticos estejam em alta. Passaram muito tempo para ajustar. Eu, particularmente, adoro trocar marcha, mas não gostam de trocar marcha. E tem outros hábitos horríveis. E isso eu já ouvi de alguns motoristas, assim, conhecidos, amigas e amigos. Gente que acha ruim se o carro não sair da imobilidade na segunda marcha, o que é terrível para o carro, né? Mas... Então, e mais, gente que acha ruim se o carro não sair da lombada na terceira, né? Porque você tem que reduzir na lombada para a segunda. Mas não, tem que sair na terceira. Então, essas duas coisas aí obrigaram as fabricantes a mexerem na relação de câmbio aqui para o Brasil, para que o carro fosse sim capaz de arrancar na segunda e sair de uma lombada na terceira. Isso é uma preguiça, né? De reduzir as marchas, na verdade. E o site lá relata, inclusive, que isso aconteceu de uma forma tão extrema, por exemplo, com a caixa de marchas do Volkswagen Polo da 4ª geração. Quer dizer, a Volkswagen pensou tanto nisso que encurtou demais. E o que aconteceu é que o carro chegava a gritar, segundo fala na reportagem, gritar mais de 4.000 RPMs, 4.000 rotações por minuto, rodando a 120 km por hora, né? E, obviamente, isso também causou reclamação e a Volkswagen terminou resolvendo isso nos outros polos, né? Alongando mais a marcha. Outra coisa que eles citam como fruto dos hábitos dos motoristas brasileiros, né? A insistência nos motores de 8 válvulas. Né? Porque, de novo, a gente já não gosta de trocar marcha, não gosta de pisar muito no acelerador. Então, ele até diz o seguinte, que apesar de que as propagandas falam muito em potência nas publicidades, né? O número lá utilizado nas publicidades, o que o brasileiro gosta mesmo é de torque, né? O que a gente gosta mesmo é que quando der aquela pisada no pedal do acelerador, que já não é muito, a gente não usa o curso total do pedal. Então, deu aquela pisada, o carro arranque vigorosamente quando o sinal abrir, né? Então, isso é necessário para isso que o carro produza torque, né? Em baixas rotações, tem a força, né? Para produzir isso. E, segundo a reportagem, né? Tradicionalmente, um motor com 2 válvulas por cilindro responde melhor em baixa rotação do que um que tenha 4 válvulas por cilindro. E isso fez com que, então, baseado no gosto brasileiro, aqui surgissem os carros com motores de 8 e de 16 válvulas, né? O 16, no caso, tinha mais válvulas. Mas terminou o quê? Matando-se o de 16 válvulas, porque o brasileiro gosta desse torque. E hoje já tem até menos válvulas, né? Eu já vi até carro, hoje em dia, carro com 3 cilindros, né? Porque... 4 válvulas por cilindro, desculpe. Tem 3, mas já tem 4. Ficou de 16 porque se criou uma tecnologia chamada comando de válvulas variáveis, que é para resolver isso, né? Dando então elasticidade para os motores que tinham multiválvulas. Eles falam aqui que esse é o padrão, com exceção dos motores Firefly aspirados, que são da Fiat, e alguns motores de projeto antigo, né, que ainda rodam por aí, como o Fire, que também é da Fiat, e o Família 1, que é da Chevrolet. Bom, essa eu confesso que eu não sabia, mas eu me encaixo nesse perfil. O medidor de temperatura que tem uma calibragem irreal. Imaginem vocês, né, tem lá aquela medição de temperatura no painel e... Segundo as concessionárias, há uma reclamação muito grande. Os motoristas vão bater lá nas concessionárias quando o ponteiro, né, o marcador do OIL, né, quando o ponteiro chegava na metade dessa faixa, né? E então haviam 2 coisas aqui. Primeiro, havia, né, 2 coisas aqui. Uma, que havia uns mecânicos assim meio mau caráter, picaretas, né, que recomendavam tirar a válvula termostática do motor, porque com a explicação de que isso faria com que mais líquido de arrefecimento, né, o líquido lá do radiador, circulasse no motor para ele trabalhar mais frio. O problema
é que o motor ele não é projetado para trabalhar a frio, né? Ele possui uma faixa ideal de temperatura para funcionar. Só que essa faixa ideal, que deveria ser no meio da escala, ela assustava então os motoristas. As concessionárias viviam com essas reclamações. E alguns fabricantes, então, para evitar esse tipo de dor de cabeça, começaram a criar uma calibragem irreal, mentirosa, né? A faixa ideal de trabalho aconteceria, por exemplo, no primeiro quarto da escala lá daquele medidor. E aí sim o problema era quando o ponteiro chegava no meio do carro, porque o carro já estaria superaquecendo. Obviamente isso deu problema e essa calibragem já está em desuso, mas que dá mesmo um negócio assim quando você olha a temperatura chegando lá no meio, mas hoje, entendam, essa temperatura no meio é o ideal, né, do carro. Bom, luz de troca de marcha, essa vai para o pessoal antigo, que eu me lembro, aqui a reportagem cita o Monza, eu vou lembrar da Chevrolet, especificamente do Chevette, meu avô teve dois, né, e um deles vinha com essa luzinha, né, a reportagem da cita o Palio e o Mille, que tinham isso, uma espécie de econômetro no painel, porque a gente não gosta de encher, de viver no posto de gasolina. Também por isso os carros usam um tanque maior para que você vá menos vezes ao posto. O brasileiro não gosta de gastar muito combustível, por isso não pisa muito no pedal. E aí as fabricantes inventaram então uma luzinha para dizer, ó, acendeu a luzinha, troca a marcha. Mas vocês já viram um brasileiro gostar de ordem, né? A dizer, essa luzinha vai mandar em mim? É igual as filas que a gente vê em lotérica, que estão as setas no chão, lotérica, banco, qualquer canto, as setas no chão e o povo simplesmente fica do lado e não fica na seta. Como dizer, você não manda em mim, seta. Sou eu que decido onde eu vou ficar. Então, essas luzinhas, elas não foram para frente, né? A crítica foi muito grande, as pessoas não gostavam. O carro mandando eu trocar de marcha é um absurdo, é uma afronta, né? E quando houve, então, todas as reestilizações, né? Ou essa luz foi retirada. Acho que o último carro que veio, a reportagem cita aqui, foi a terceira geração do Vectra em 2009, que veio com essa luz, ela voltou com a luz. Mas vejam bem, havia um botão para desativar a luz, do tanto que ela irritava os motoristas que se sentiam compelidos ali, insultados por aquela luz, mandando trocar de marcha. Outro problema, né, que acontece aqui, o farol de neblina. A gente já sabe bem que farol de neblina é para quando a gente está com uma visibilidade muito diminuída por uma neblina, né, uma fumaceira, uma chuva muito forte, né, e você liga essas luzes, especialmente as traseiras, né. Mas o que acontece aqui é que o povo acende isso para rodar num dia normal, sem neblina nenhuma, absurdo. E o que aconteceu? Na Europa a luz é obrigatória, aqui não. E sabendo então, por exemplo, que essas luzes são muito usadas de maneira errada, e isso dá até problema, inclusive, a Fiat resolveu, no Bravo, retirar a luz de neblina traseira e no lugar botou uma segunda luz de ré, né? O dianteiro continua existindo e o povo continua achando bonito rodar com ela acesa num dia normal. E por isso as fabricantes não tiram, porque sabe que o motorista se sentiria chateado de tirar essas luzinhas que eles acendem para causar no trânsito à noite. Mas a traseira então deu lugar à da ré, ou nem existe mais em alguns casos, mas a da frente continua nos carros que se querem. Por exemplo, no meu eu tinha alternativa de colocar ou não, pedi para tirar, não costumo rodar em cantos que tem esse problema de visibilidade, é só para gastar mais, né? Então, esses são aí alguns exemplos do que o brasileiro causou e causa aos carros, e talvez explique por que seu carro aí não precisa acelerar tanto para sair do canto, e você possa até esticar a marcha sem nenhum problema. Às vezes estica as marchas até sem acelerar, o carro acelera por você. Falando do manual, é claro. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse tema, bem diferente. Renovo o convite para a próxima semana. Um podcast sobre futebol e logo em seguida um sobre assuntos variados. Até lá.